Olá pessoal, tudo bem? Vamos começando a aula já para a gente não se estender até muito tarde. Para que a aula de hoje, como de costume, vai ser curtinha. A gente vai então começar a falar sobre a função exponencial. A gente vai primeiro definir o que é potência, depois vamos ver algumas propriedades da potência, depois vamos olhar mais direto para a função exponencial e para o gráfico dela. E tudo isso vai servir como base para calcular equações exponenciais na próxima aula. Vamos começar definindo a potência. Então, eu tenho A, um número real qualquer, e N, um número natural, ou seja, 1, 2, 3. Na verdade, começa em 0, 0, 1, 2, 3, assim por diante. Eu vou definir, então, a potência de base A expoente N por... Então, eu vou definir de forma recursiva. Eu defino, então, que A elevado a 0 vale 1, ok? E depois eu defino que A elevado a N é A vezes o A na N menos 1. Isso aqui vale, no caso, para N maior ou igual a 1. Eu tinha que ter escrito aqui. Então, por exemplo, considerando A igual a 2, nós vamos ter as seguintes potências. 2 na 0 é 1, né? Por definição, ali, qualquer número na 0 é 1. Depois, 2 elevado na 1. Então, usando essa fórmula aqui, isso é igual a 2 vezes 2 na 0, que é 1. Então, 2 elevado a 1 é 2 vezes 1, que é 2. Depois, 2 ao quadrado é 2 vezes 2 na 1, usando essa definição, que é 2 vezes 2, que é 4. Depois, 2 ao cubo é 2 vezes 2 ao quadrado. Então, é 2 vezes 4, que é 8. E assim por diante, a gente pode calcular a potência de forma recursiva, ou seja, para calcular uma potência, a gente tem que saber o valor da potência anterior, usando essa definição. Mas nota que, de forma geral, a gente não precisa, digamos, se eu quisesse calcular 2 na 100, eu não precisava calcular o 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3, até o 2 na 99 para chegar no 2 na 100. Dá para fazer de uma forma um pouco mais direta, que é simplesmente multiplicando n fatores. No caso, se eu quiser calcular o a na n, eu vou calcular vou multiplicar n fatores iguais a a, ou seja, a na n é igual a vezes a vezes a vezes a, n vezes. Então, essa é a forma mais direta de calcular uma potência. Ok, então, a gente começa, então, definindo essa forma mais básica de potência, que é um número real elevado a um número natural, mas a gente quer levar isso aqui a um próximo nível. Então, por enquanto, a gente sabe como calcular uma potência de um número real elevado a um número natural. Agora, o próximo passo lógico é calcular a potência de um número real elevado a um número negativo. A gente só viu como fazer para números positivos. E daí, bom, daí a gente precisa de uma definição. Então, aqui eu estou definindo que A elevado a menos n, né, onde n é um número natural, é 1 sobre A na n. E o A na n, então, a gente pode calcular dessa forma aqui. A na n vai ser A vezes A vezes A n vezes. Então, a gente já deu um passo, a gente sabe, então, como calcular uma potência do número natural, do número inteiro positivo e do número inteiro negativo. Agora, então, o próximo passo, né, seja A um número positivo, um número real n, definimos a raiz nésima de A como um número não negativo b, tal que b elevado a n é igual a A, ok? Então, por exemplo, a raiz terceira de 8, então a raiz tresésima de 8 é um número positivo que é elevado ao cubo da 8. Que número é esse? 2. Então, que a gente normalmente chama de raiz cúbica, né? Mas para essa definição seria a raiz tresésima de 8 é 2. Então aqui mais uma definição. Então, para um número A positivo e um número real, tá? Um número A positivo real e um número inteiro Z, então pode ser positivo, negativo ou zero, esse M, e mais um número inteiro N, natural. Definimos a potência A elevado na M sobre N, ou seja, então agora eu vou ter expoente fracionário. Então isso aqui é simplesmente a raiz enésima de A elevado a M. Em particular,
o a elevado a 1 sobre n vai ser simplesmente a raiz enésima de a. Então, agora, digamos, a gente chegou no nosso passo final, que é definir potências fracionárias para números reais. Então, calcular a potência de números inteiros, ou seja, elevar um número real a outro número real, é uma coisa que a gente ainda não vai ver como se calcula, precisaria de ferramentas matemáticas um pouco mais sofisticadas. A gente vai parar aqui nas frações. Algumas propriedades, né? Então, aqui eu tenho o A na N vezes A na M, onde N e M podem ser inteiros quaisquer, zero ou positivos. Na verdade, poderiam ser até frações, mas aqui a ideia é que são positivos. Então, A na N vezes A na M é a mesma coisa que A na N mais M. Então, essa é a primeira propriedade. Tem a propriedade análoga para divisão, que daí, em vez de ser com mais, é com menos. Tem aqui a propriedade da potência da potência, ou seja, A na N e na M, digamos, 2 ao quadrado e o resultado ao cubo. Isso aqui seria, então, a mesma coisa que 2 vezes 3, ou seja, A na N e na M é A na N vezes M. Então, aqui tem o análogo dessa daqui para a raiz, né? Então, a raiz elevada à potência, né? Eu posso passar a potência para dentro da raiz. Aqui, então, eu tenho o produto da potência, né? É a potência dos produtos. E tem um análogo para potência, tem um análogo para raiz também. A raiz do produto é o produto das raízes. Então, essas são as principais propriedades que a gente vai usar. Geralmente a gente usa elas de forma bem natural, né? Porque elas são bem intuitivas. A gente vai usar algumas delas agora, então, para obter o gráfico da função exponencial. Então, a gente vai ter que ver uma série de propriedades da função exponencial para poder ter o gráfico dela. Então, uma função com domínio e com domínio e contradomínio real é dita uma exponencial se existe um número real a positivo, ele tem que ser positivo, ou seja, maior que zero, e tem que ser diferente de 1. Tal que f de x pode ser escrito como a elevado a x. Ok? Então, a lei de uma exponencial é sempre da forma f de x igual a a na x. Ok, então, aqui um exemplo, né, só para deixar claro que às vezes o pessoal confunde exponencial e potência, então, nota que a função exponencial 2 na x é diferente da função de segundo grau g de x igual a x ao quadrado, né, como a gente pode ver aqui nos resultados. A f da menos 2, ou seja, 2 elevado a menos 2, é 0,25, enquanto que a g de menos 2, né, que é menos 2 ao quadrado, é 4. F na menos 1, que é 2 elevado a menos 1, é 0,5, enquanto que menos 1 ao quadrado é 1. 2 na 0 é 1, 0 ao quadrado é 0. 2 na 1 é 2, 1 ao quadrado é 1. Aqui deu igual, né? O f de 2, 2 ao quadrado é 4, o g de 2, 2 ao quadrado é 4. Depois eu pulei para 5, né? 2 na 5 é 32. G de 5, que é 5 ao quadrado, 25. 2 na 10, 1024. 10 na 2, 100. Então, só para evidenciar a diferença dessas duas funções que às vezes as pessoas confundem, 2 na x e x na 2. Então, agora algumas propriedades que a gente vai usar para montar o gráfico da função exponencial. Né? Primeiro, então, uma função exponencial, ela sempre vai ser da forma f de x igual a na x, como eu comentei com vocês. Né? A primeira propriedade sempre vale que f de 0 é igual a 1. Por quê? Porque lá no começo da aula, né, quando eu estava definindo potência para vocês, né, todo número elevado a 0 é 1. Então, e f de x é a na x, né? Então f de 0 é a na 0. F de 0 é sempre 1. Ou equivalentemente, né, o gráfico da função sempre passa no ponto 0,1. Então, outra propriedade, né? Se o A eu comentei para vocês que ele tem que ser positivo e diferente de 1. Então, ele pode ser um número entre 0 e 1 ou um número maior que 1. Se o número for maior que 1, então a gente vai ter uma função crescente. O A, no caso, então, aqui eu tenho dois pontos, x1 maior que x2.
Então, a elevado a x1 vai ser maior que a elevado a x2, ou seja, para a maior do que 1, a função exponencial é crescente. Já se o a está entre 0 e 1, digamos 0,5 ou 0,2, alguma coisa assim, então não vale o contrário, né? Se eu tenho um x1 maior que o x2, o a elevado a x1 é maior que o a elevado a x2. Por exemplo, a gente pode pensar que o a é 1 meio, o x1 é 3 e o x2 é 2. Então, aqui eu tenho 3 maior que 2. 1 meio na 3 é 1 oitavo. 1 meio na 2 é 1 quarto, né? 1 quarto é maior que 1 oitavo. Então, fica claro que para quando o a está entre 0 e 1, a função vai ser decrescente. Aqui outra propriedade, né? Agora linkando um pouco com o que a gente viu na aula passada, né? Se x1 é diferente de x2, então a elevado a x1 é diferente de a elevado a x2. Ou seja, a função exponencial é sempre injetora. Da maneira que a gente definiu ela como com domínio real e contra domínio real. Nesse caso, ela não vai ser sobrejetora, a imagem dela não vai cobrir todos os reais. Mas que nem a gente fazia para a função do segundo grau, a gente pode restringir o contradomínio para tornar ela sobrejetora. E daí, no caso, a restrição, né, é dizer que o contradomínio é igual à imagem, e a imagem, independente do valor de A, né, então, é uma imagem única para a função exponencial, é aberto em zero e aberto em mais infinito. Então, essa aqui é sempre a imagem de uma função exponencial, independente do valor de A. Dos valores admissíveis para A, né, que é entre 0 e 1 ou maior que 1. O 1, no caso, não pode ser base de uma função exponencial. Então, juntando essas informações aqui, a gente pode, então, deduzir um pouco sobre o gráfico da função exponencial. Então, ele tem que passar nesse ponto aqui. Se o a for maior que 1, tem que ser crescente, que senão decrescente. Tem que ser sempre injetivo, né? E a imagem tem que estar entre 0 e mais infinito. Então, a gente já pode ter uma certa ideia de como é que é o gráfico. Então, a gente tem duas possibilidades. Então, aqui, para o a maior que 1, então a gente sabe que é crescente e passa em 0,1, então passa nesse ponto. Então, seria mais ou menos essa a cara do gráfico, para a maior que 1. Se o a estiver entre 0 e 1, então é decrescente, passa nesse ponto, né? Então ele vai ter uma aparência mais ou menos assim. Aqui, conforme os valores de x crescem para infinito, isso daqui cada vez mais se aproxima do eixo x, mas nunca encosta. Ele chega cada vez mais perto, mas nunca toca no eixo x. Por isso que a gente diz que é aberto em zero. Aqui é a mesma coisa, quanto mais vai para menos infinito, né? Quanto menor fica, mais negativo fica o valor de x, mais perto o gráfico fica do eixo x, mas nunca encosta. Sempre fica valores cada vez menores, mas sempre positivos. E aqui por esse outro lado, aqui, né, no caso, quando para o a maior que 1, quando o x cresce, os valores explodem para mais infinito. E nesse outro caso aqui, quando o valor de x diminui, então os valores explodem para mais infinito. Eles são espelhados, as duas possibilidades. Agora um exemplo, né, que a gente vai então sintetizar tudo que a gente viu na aula de hoje nesse exemplo. Então, utilizando as propriedades das potências, escreva a função f de x igual a 3 meios elevado a menos 2x na forma ax, ou seja, escrever ela como uma exponencial, porque pela definição de exponencial que a gente tem não poderia ter esse menos 2, então, a princípio, isso não é uma exponencial, apesar de ser, só que ela, digamos, não está claro que é uma exponencial por causa desse menos 2, mas fazendo pequenos nas modificações, a gente pode escrever da forma ax e comprovar que de fato é uma exponencial. Né? E daqui, só para vocês praticarem um pouco, então pede para calcular o valor dessa função em alguns pontos e construir o gráfico. Então, primeira coisa, vamos então escrever isso daqui na forma x, ou seja, vamos mostrar que isso aqui é de fato uma exponencial. Então, começa aqui com o que a gente tem, 3 meios elevado a menos 2 vezes x. Daqui, então, a gente usa uma propriedade da exponencial, que é a... Vamos voltar ali, então, do começo, quando a gente enumerou as propriedades, aqui. Esta propriedade aqui é a propriedade 3. A gente está usando ela no caminho inverso, né? Aqui está dizendo que a potência da potência é o produto, a gente vai fazer o contrário. A gente tem um produto que vai separar a impotência da potência, né? Mas como é igualdade, os dois lados valem. Então, a gente está fazendo o caminho inverso nesse caso.
Então, a gente vai pegar este produto e transformar em potência da potência. Agora, aqui, a outra propriedade, né, que na verdade nem é uma propriedade, é quando a gente definiu potência de número negativo, um número elevado a uma potência negativa é a mesma coisa que o recíproco dele, ou seja, 1 sobre ele, elevado à mesma potência positiva. Então, o 3 meios elevado a menos 2 é a mesma coisa que 2 terços ao quadrado. E agora, então, eu vou calcular este quadrado aqui, então. Isso aqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado divididos por 3 ao quadrado. Então, vai ser 4 nonos. Agora, eu tenho aqui um número real elevado a x, que é o que eu queria aqui, um a na x, onde o a vai ser 4 nonos. Aqui nota que o a é real, o a não precisa ser inteiro, né? Ele pode ser uma fração, não tem problema. Então, essa é a primeira parte. Eu escrevi essa função aqui, que estava com este menos 2, escrevi ela na forma a na x, então, verificando que de fato é uma exponencial. Agora, fazendo as continhas, então, calcular o f de menos 2. Então, vai ser 4 nonos elevado a menos 2. Como está negativo, então, inverte, né? O 9 vai para cima, o 4 vai para baixo, fica tudo ao quadrado. Então, fica 9 ao quadrado por 4 ao quadrado, que é 81/16. F na menos 1. Então, de novo, como está negativo, eu vou inverter a fração e elevar cada um dos dois números na 1, que vai dar simplesmente 9 quartos. Agora o f de 0, né? Então, como a gente definiu a potência, a gente viu que qualquer número elevado a 0 é 1. Agora o f de 1. Então, esse daqui também é uma propriedade que eu acabei enunciando para vocês, mas é bem natural, né? Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. E o f de 2, então, 4 nonos elevado ao quadrado. Então, aqui como não é negativo, não preciso inverter a fração, vou calcular direto. Então, vai ser 4 ao quadrado por 9 ao quadrado, então é 16/81. Ok? E agora, então, eu quero construir o gráfico da função. Então, a primeira coisa que eu vou notar é que 4 nonos é menor do que 1. Ou seja, aqui, então, entre 0 e 1 é um gráfico desse tipo aqui. Eu sei que ele vai passar nesse ponto, vai ter mais ou menos esse formato. Agora, para mim ajeitar um pouquinho melhor o gráfico, né, para ter uma noção um pouco melhor, eu posso usar esse monte de ponto que eu calculei aqui, né, então vou plotar os pontos que eu já tinha calculado antes, para me poder, então, traçar o gráfico, digamos, de uma maneira mais precisa. Então, juntando os gráficos, os pontos, junto com esse ponto aqui que a gente já sabia, a gente obtém o gráfico da função f de x igual a 3 meios na menos 2x, né? que era a nossa função original. Agora que eu tenho uma série de exercícios que seguem o mesmo raciocínio que a gente fez, tem até o mesmo enunciado. Então, são 5 exercícios, eles vão crescendo, digamos, em ordem de dificuldade. Então, o primeiro vai ser simplesmente um número inteiro elevado a menos x. Então, o que tem que fazer, né? Isso aqui vai virar 1 meio na x. Agora aqui, então, uma fração na 2x, é bem parecido com o que a gente fez, né? Tem que passar o 2 para dentro. Agora, 4 nonos na 1 meio, então, aqui esse daqui já é um pouquinho diferente do que a gente fez. Esse aqui tem uma fração no expoente. O que eu vou fazer? Isso aqui é 4 na 1 meio por 9 na 1 meio. Eu tenho que ir lá olhar o que era potência fracionária mesmo. Vou definir isso para vocês lá no começo. Voltando. Aqui. Então, aqui, A na 1 sobre N é raiz enésima de A. Então, voltando lá no exercício. Então, aqui eu vou ter 4 na 1 meio, que é a raiz quadrada de 4, e 9 na 1 meio, que é a raiz quadrada de 9. Então, raiz quadrada de 4 é 2 e de 9 é 3. Então, isso aqui simplesmente vai ser 2 terços na x. Ok? Aqui, então, bem parecido com esse primeiro aqui, só que tem uma fração, vou acabar invertendo a fração. E esse daqui, então, é o que é mais parecido com o que a gente fez, que tem uma fração, tem um negativo, tem um múltiplo. É bem tranquilo, né? Fazer as continhas aqui e depois plotar o gráfico. E era isso. Aqui, a parte de equações exponenciais vai ser para a próxima aula. Então, a gente vai aplicar um pouco que a gente já viu, mas o material já está aí, caso alguém já queira ir estudando. A nossa próxima aula é normal, né? Tá. A gente não tem aula sábado ainda, a gente vai demorar. É que qual outra turma tem aula sábado? Eu já ia comentar aula sábado, mas não.
Então, nossa próxima aula vai ser esse conteúdo mesmo, para a semana que vem. Então, se alguém já quiser ir se adiantando, estudando, fiquem à vontade. E era isso, como de costume, né? A aula curtinha, acho que a de hoje foi até mais curtinha que o normal. A próxima também acho que vai ser mais curtinha ainda. O negócio mais é vocês fazerem os exercícios, né? Para essa parte é melhor ir mais devagarinho, porque volta. A matéria é fácil, o problema é que começa a aparecer muita fração, vocês vão ter que fazer conta com fração de novo, a pessoa já não lembra mais como é que faz uma conta com fração, como é que mesmo um meio menos um terço é quanto, já... Então eu gosto de ir devagar nessa parte aqui, porque as frações sempre dão uma enrolada no pessoal, principalmente quem já está mais tempo sem estudar. Então, mas era isso por hoje, gente. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode se sentir à vontade. Eu vou interromper a gravação para, se alguém quiser perguntar, não ficar envergonhado, que está sendo gravado.